tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ela no Comando podcast. Aqui nós acreditamos que a liderança feminina ela é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas e valiosas que, quando compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a alcançarem seus sonhos e superar desafios. A diversidade de vozes ela é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente muito mais inclusivo, justo e inovador. Para alcançar esse objetivo, aqui no Elas no Comando podcast, nós vamos conversar com mulheres reais. Líderes, executivas, empresárias e empreendedoras. Essas mulheres vão contar as suas histórias, vão contar um pouco dos obstáculos que enfrentaram, das vitórias que conquistaram e das lições que aprenderam. Essas conversas, elas vão então proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo, onde cada relato vai se tornar uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres sejam motivadas a ocupar os seus espaços no mercado de trabalho, confiantes de que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, independente dos obstáculos que venham a surgir no meio do caminho. Aqui, nós acreditamos genuinamente que o lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Então é isso, vem com a gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando podcast. E apresentando estou eu, Regina Malta, e a Renata Baldin. Sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita para seguir nossas redes sociais, @Elas no Comando podcast, no Spotify, YouTube, Instagram e no LinkedIn. A gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo os nossos contatos pessoais. Se você quiser se conectar com a gente, será muito bem-vindo. E hoje a gente trouxe uma convidada aqui super especial, a Bruna Kawabata. E hoje a gente vai falar sobre comunicação, o papel da voz e da influência, como equilibrar carreira e estilo de vida. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, meninas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ainda bem que deu certo essa agenda, né? Faz tempo que a gente estava conversando, né? Mas eu acredito que tudo tem seu tempo e é um momento importante e precioso que nós teremos aqui para conversar um pouquinho sobre carreira, trabalho, né? E essa vida real do nosso dia a dia. Vou te apresentar a Bruna, então. A Bruna Kawabata é empresária, nascida em Paulínia, interior de São Paulo. Ela é CEO da BK Comunicação e cofundadora da Bless Makeup, uma loja de multimarcas de maquiagem, cosméticos e cuidados pessoais, com 3 unidades abertas. Bruna usa suas redes sociais para compartilhar experiências e empoderar outras mulheres, além de oferecer dicas valiosas para as empreendedoras. Além de empresária, Bruna é comunicadora, mãe do Davi e esposa. Sua trajetória é marcada por dedicação e paixão pelo empreendedorismo, inspirada em sua mãe, que também era comerciante. Bruna é formada em administração e possui MBA em gestão de negócios e experiências do cliente pela ESPM. Muito obrigada, Bruna. Obrigada, Rê. Agora antes de conhecer um pouco da sua trajetória, a gente quer te fazer algumas perguntas, tá? Vamos lá. Qual é o significado da palavra maternidade para a Bruna? Bom, eu estou nesse papel de mãe 4 anos e para mim a maternidade ela tem me ensinado diariamente sobre paciência, sobre amor, sobre se doar e cada vez mais a certeza de que nada está sob o nosso controle. Né? Eu acho que a maternidade, eu tive alguns desafios na minha gestação que me fizeram repensar um pouquinho sobre esse momento, sobre essa dedicação, sobre esse dia a dia acelerado, né? Sempre muito dinâmico. E ali já foi o momento de parar e entender como seria a minha vida, né, depois da vinda do Davi. E, de fato, ele foi o divisor de águas, né? Hoje eu me vejo uma pessoa tentando me organizar mais com essas prioridades, tentando equilibrar esses pratinhos entre maternidade, carreira, esposa, amiga, filha, prima, né? E, para mim, a maternidade, ela veio com essa responsabilidade, né, de me mostrar que tem muitas outras coisas e essas prioridades, elas precisam estar muito estabelecidas no meu dia a dia e óbvio que impacta na minha carreira, impacta na minha rotina. Então, acho que a maternidade, ela veio para me ensinar e eu acho que é um aprendizado diário, né? Sim, com certeza. As mães brincam comigo que cada fase parece videogame, né? Cada fase vê um desafio novo. Então, é isso. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né? E nessa constante evolução, né? Sempre. Eles ensinam muito, né? Sim. Os nossos filhos. Né? E o que é carreira para você? Carreira, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que trabalhar com comunicação, trabalhar com gente, né? E atuar como uma facilitadora em vários momentos me motiva muito. Então, a carreira para mim é fazer muito bem e com paixão. Me propor a fazer algo e me dedicar 100%.
né? Assumir meus compromissos e honrá-los. Então, a carreira é uma parte importante que eu sou apaixonada também. E liderança? Liderança, para mim, ela tá muito atrelada à inspiração. Desde pequena, eu sempre tive esse desejo, essa vontade, né? Ser representante de classe, ser a capitã do time, liderar, né? Pessoas no sentido de primos, eu tinha muito isso e minhas tias contam muito essas histórias. De que a Bruna nunca foi muito criança, né? De brincar muito, mas eu tive uma infância maravilhosa com a minha família, com os meus primos. E eu acho que essa liderança, ela tá muito atrelada a ser inspiração também, né? É você se doar a algo que você é apaixonado e você ser um canal, né? Uma forma das pessoas seguirem os seus passos, né? Sendo inspiração. Então, a liderança, para mim, tá muito atrelada a você ter um talento, você conseguir usá-lo da melhor forma, né, impactando mais pessoas. Então, eu vejo a liderança muito atrelada a essa parte de inspiração, né, de movimento, de fazer com que as pessoas, elas saiam dessa zona de conforto, porque às vezes eu recebo mensagens de mulheres dizendo, nossa, eu tava aqui pensando, né, uma ação a tomar, e aí eu recebi uma mensagem sua, ouvi você falando, eu acho que isso é muito... que inspirou, acho que motivou. Eu sou sempre essa pessoa que coloca as pessoas pra cima, que tô sempre impulsionando, de falando, olha, não, vamos que dá. Então, acho que essa liderança, pra mim, tá muito relacionada à inspiração, a inspirar pessoas. E sucesso? Sucesso, eu acho que ele tá atrelado aos pequenos desafios vencidos. Né? Eu acho que o sucesso é poder chegar no final do dia e falar, nossa, dei conta de tudo e agora eu tô aqui com o tempo com meu filho. Sucesso pra mim é poder desfrutar de coisas através do meu trabalho, né, e poder dividir isso com mais pessoas. Eu tô sempre tentando arrastar as pessoas junto comigo. Então, para mim, o sucesso, ele tá atrelado ao atingimento de objetivos, né, eu almejar algo e conquistar. Realização de sonho também, eu acho que é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, mas muitas vezes eu deixava esse sonho um pouco de lado, adormecendo, só que depois, quando eu tive a sensação de realizar alguns, é uma sensação que eu falo, nossa, eu quero isso para os outros também. Eu quero de novo. Então, eu acho que o sucesso, ele, para mim, tá muito atrelado a essas conquistas diárias. Sim. Né? Eu me propor a fazer algo e fazer bem feito e dar resultado. Eu me organizar. Eu conseguir desenhar ou criar um projeto e ele dar super certo. Ou eu ter uma ideia que eu falei, nossa, de onde veio essa ideia, gente? Para mim, isso é sucesso. O sucesso é olhar e falar, deu certo. Chegar no final do dia, no final do mês, né? E poder dormir tranquila com esse pensamento de eu dei o meu melhor, isso pra mim é sucesso. E Bruna, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar no seu momento atual. Você sempre empreendeu, né? Desde muito cedo. Como que foi essa trajetória, essa inspiração, essa coisa que você tem de você mesmo, né? De querer empreender e tudo mais. Essa vocação, acho que acaba sendo uma vocação. Conta pra gente um pouquinho. Eu sou filha de pais comerciantes. De uma família, né, de comerciantes. Então, você já, na infância, eu já via muito isso. Então, a família da minha mãe, que é muito grande, eles são em 10 irmãos. Alguns hoje continuam morando no Japão, mas quando eles vieram para Paulínia, eles tinham um bar que era ali na rodoviária antiga da cidade, né? Eu nasci aqui em Paulínia, sou paulinense, e ali eles tinham um bar. Meu pai veio do Ceará, trazendo toda a família dele, com essa responsabilidade também, então teve bar, sempre foi apaixonado por futebol, então eu falo, pai, né, tem coisas que você gosta que eu falo que é bem, né, de pessoas, de estar junto das pessoas, de comunidade. Então eu sou filha de pais comerciantes, minha mãe também teve loja em um dado momento, eu acompanhei muito isso, lembro de acompanhá-la também num projeto que tinha aqui na cidade, que eu falo sempre que eu tenho oportunidade, que era o CME, que era o Conselho da Mulher Empresária. Que legal. Então, existia aqui na cidade e eu sempre acompanhava. Então, eu via esse movimento dessas mulheres, porque eu falo que Paulínia, se a gente olhar, assim, em relação aos números, são muitas as mulheres que estão à frente dos negócios. Sim. Né? É um movimento muito forte aqui na cidade, então eu acompanhava. E também participava desses momentos na loja, enfim. Mas eu sempre pensei, eu vou ser dona do meu negócio. Eu quero ser dona do meu negócio. Paralelo a essa vivência da minha família, teve um momento em que eu tive loja, já participei, por exemplo, como vendedora e diretora e consultora de uma multinacional de cosméticos, então sempre trabalhando com vendas. Eu sempre tive
não o talento, mas essa vocação, digamos assim, de vender, de influenciar pessoas, né, de criar esse movimento. Então, vindo de pais comerciantes, eu fui meio que nessa linha, né? E meus pais sempre deram esse suporte para mim. Eu brinco que, por muitas vezes, como vendedor, se a gente não tem esse apoio em casa ou esse incentivo, a gente acaba, né, tendo esses desafios. Então, eu lembro de muitas vezes minha mãe eu falar, e aí, Bruna, vendeu alguma coisa? Eu, não, nada. Amanhã vai ser melhor. Aí chegou amanhã. E aí, vendeu alguma coisa? Não. Amanhã vai ser melhor. E esse amanhã vai ser melhor, a gente sabe o desafio que é. Então, a parte da venda é um desafio muito grande, mas é o que eu falei, é você ser apaixonada por pessoas, pela oportunidade de vender algo também que tenha sentido para você. Então, ao longo desse tempo, eu cresci nesse meio, né, comercial. Tive minhas oportunidades de trabalho e sempre buscando empreender. Também tive a minha loja, também quis empreender, ter o meu negócio. E aí, nesse momento também, eu tive outros desejos. Então, deixei a loja, que era de artigos esportivos, para me aventurar em outras coisas. Mas eu tenho muito claro que se não fosse pelo apoio dos meus pais, ou esse incentivo, né, esse suporte todo, com certeza seria mais desafiador. Mas quando eu olho para essa trajetória, eu não me arrependo. Né, de muitas vezes ter dificuldade financeira assim, de momentos do negócio, eu falar, chegar domingo eu já tava passando mal, porque eu não sabia como que ia pagar o boleto da segunda-feira. E aí, foram momentos bem desafiadores. E hoje, com um pouco mais, né, de tempo, né, via maternidade, né, outras oportunidades de negócio, eu tive essa certeza de que tudo foi um aprendizado, né, que valeu muito a pena. Tudo faz parte, essa coisa do frustrar, né, e por muito tempo eu ouvia muito, ela tem sorte, e aí eu falava, talvez eu poderia ter seguido um outro caminho mais tranquilo, sem muitos desafios, né, assim, essa preocupação do acordar na segunda-feira, como eu vou pagar esse boleto? Deus, me ajuda. E a saúde também, naquela época, era péssima, né, acordava com enxaqueca, vomitando, passando mal, e era uma coisa terrível. E depois conseguimos sair desse desafio, e então, essa adolescência, né, com essa estrutura, me fez ter essas oportunidades, para que hoje, né, um pouco mais recente, eu tenha mais coerência nas minhas decisões, eu seja mais assertiva em algumas coisas. Depois disso, eu trabalhei no corporativo por quase 10 anos, trabalhando numa construtora aqui na cidade, que me ensinou muito, que me deu muitas oportunidades. E paralelo a isso, o que eu fazia? Eu abria a BK, a agência de comunicação, e eu fazia outras campanhas publicitárias. Então, toda essa vivência na área de comunicação, né, me deu a chance de saber como é atuar frente às câmeras, como comunicadora, influenciadora, e como é o outro lado também, né? Sim. Quando você está contratando essas pessoas. Então, foram momentos importantes que eu vejo que esse lado do empreendedorismo, ele poderia ter ficado muito dormindo ali, enquanto eu estava no corporativo. Mas eu falava, não, gente, mas pera lá, eu nasci aqui na cidade, eu conheço muita gente, eu consigo fazer essas conexões, eu consigo atuar como uma facilitadora entre pessoas e marcas, e aí eu comecei fazendo inaugurações na cidade, ações de relacionamento, divulgação como legal. Influenciadora mesmo, e usando toda essa possibilidade ao meu favor. Então, foram acontecendo paralelo ao trabalho no corporativo, e é aquilo, né, é um contraturno, é um tempo que você tem que se dedicar mais, porque eu trabalhava no corporativo, CLT, e aí eu tinha as outras coisas para fazer, eu tinha que me virar. Sim, então, sempre foi uma coisa assim, eu acho que eu posso mais, eu posso mais, só que eu acho que não é o suficiente. Tanto é que, depois que eu entrei na construtora com um objetivo, ao longo desse caminho, eu fui migrando para essa área de comunicação. Porque eu falava, mas eu faço tudo isso lá fora. Por que eu não vou trazer aqui para dentro? Por que eu não vou trazer, eu não vou compartilhar tudo isso aqui pro corporativo? E foi muito bom, porque eu tive essa chance, eu tive essa abertura, né, da direção para que eu conseguisse caminhar lá e falar, nossa, agora eu estou no meu melhor momento. Né, criando eventos, ações, trazendo esse relacionamento. Então, atuar como uma facilitadora e tendo essa veia empreendedora, eu acho que tem me ajudado nessas tomadas de decisões também, né? Pegando esse gancho aí da comunicação, Bruna, você acha que a comunicação, que hoje você é uma referência, você acha que a comunicação, ela pode influenciar e impulsionar as mulheres no mercado de trabalho? Sem dúvida, Rê. Eu acredito que existe uma
uma máxima também, que muita gente olha pra mim e fala, nossa, ela fala tão bem, né? Nossa, ela tem clareza na fala, ela grava o vídeo. Gente, tem gravações, e tem texto, e tem estudo. E muitas vezes eu tô com frio na barriga. E às vezes regravação tem regravação, tem. Você, né, volta, grava de novo. Meu marido ri, né? Fala assim, depois que tá pronto o vídeo, todo mundo elogiando. Mal sabe, né? Mal sabe quantas horas ali ficou, volta, eu falando errado. Na minha visão hoje, a parte da comunicação, não só dentro dos negócios, mas, né, pra vida, ter uma comunicação clara, assertiva, ela é um diferencial pra mim. Você saber se expressar, você entender o outro, você ter essa clareza na fala é muito importante. E eu acredito muito, porque assim, a gente tá comunicando o tempo todo, né? Com a fala, com os gestos, com a roupa, só ficando em silêncio. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar, mas tem muitos momentos também que eu mais ouço do que falo e tenho praticado isso cada vez mais. E eu sei que muitas mulheres têm esse desafio, né, de colocar a cara no sol. Eu falo, vai gravar stories. Não vou. Bruna, não tem condição, que eu não consigo. E eu acho que essa prática, né, eu tive até um curso uma vez que a gente começou a ministrar, que era o poder da comunicação. Que dizia, olha, você precisa se conectar com essas pessoas. Essa comunicação, ela precisa ser humanizada, né? Ela precisa se conectar com você. Então, a gente começou a gerar esse movimento para que as pessoas também pudessem se empoderar disso. Sim. É a sua loja, é o seu negócio, tá? Mas não adianta só vir uma comunicação linda no feed e aí você não conseguir se conectar com essas pessoas. Esse olho no olho, essa vida real. Então, cada vez mais eu fico incentivando as mulheres a se posicionarem nesse sentido. Vai sair muito bom de cara? Não vai. Só que quanto mais você treina, existe essa recorrência, você vai ficando cada vez mais resiliente também. Porque o grande ponto disso é o medo do julgamento. É falar, Bruna, eu vou gravar, mas a minha família vai rir da minha cara. Eu falo, gente, deixa a família e segue o baile. Vamos pra cima. Vai errar, não vai ser perfeito, vamos ajustando. Só que se você não dá essa frequência, se você não dá essa, né, você não tenta, não treina, né, só não erra quem não treina, quem não tenta. Então, eu sempre vou para esse caminho de que precisa ter um estudo, e eu sempre estou estudando sobre isso. Antigamente eu falava muito mais rápido, era uma velocidade, as pessoas falavam, calma, dá uma respirada, dá devagar. Ou era muito puxado o R, brincava que quando eu fazia curso de locução comercial, eu falava, nossa, a voz é legal, mas tá muito puxado, se importa. Então, eu acho que tem essa parte do treino, tem essa parte da frequência e essa questão da exposição. Porque a partir do momento que você decide tomar a frente, você decide colocar sua cara no sol, minha amiga, vão vir julgamentos, vão tirar sarro. Os haters, né? Gente, tem várias histórias, mas né, não é o caso. Mas o que eu tenho feito, né, sempre fiz, é olhar pra isso com um olhar do tipo, é o meu melhor. É o meu melhor. E sempre ter, gente, uma coisa que eu já falei em outras oportunidades, tenha uma amiga sincera. Isso é importante. A que vai falar assim, dá uma segurada que tá demais, amiga. Não. Porque senão, você sempre vai ter pessoas do seu lado que tá lindo, amiga, arrasou. Não, amiga. E tá péssima. Tá péssima. Exagerado. Pirou chacota. Então, quando eu falo, se cerque de pessoas iguais ou melhores que você, pra isso, você ter a sua amiga sincera, que ela vai falar, amiga, grava de novo. Ó, amiga, tá um barulho no fundo, o seu não tá legal. Né? E você ter essa humildade. Sensata também, essa humildade de falar assim, né? Realmente, amiga. Né? De ter humildade de falar, não, vou dar uma segurada, né? Não tô com essa bola toda. E eu sempre fui uma pessoa que falava, será que tá bom? Não sei, acho que podia ser melhor. Sempre esse boicote. Meu marido sempre falava, Bruna, pelo amor de Deus, qual a evidência que você precisa de que foi legal, essa comunicação foi assertiva, né? Então, eu brinco que você tem que ter uma amiga que vai te colocar no seu lugar. Tipo, dá uma segurada ou aquela que vai, amiga, arrasa. Foi bom demais, vai pra cima. É isso aí. Ô, Bruna, eu fiz uma pesquisa, até que eu vou publicar um artigo sobre isso. As lideranças femininas, elas representam hoje 32% no nosso país, tá? Você acha o que você faz através da comunicação que você acredita que pode impulsionar mulheres a preencher esse espaço que ainda falta na liderança?
Rê, é um dado muito triste, né? Porque eu vejo muitas mulheres potentes e muito boas em posições, né? Que não deveriam estar. Dentro da minha caminhada até aqui, eu tenho tentado, através do meu trabalho, através das minhas conexões, impulsionarem essas mulheres a estarem nos lugares que elas merecem. Tanto no empreendedorismo, quanto elas vão abrir um negócio, né? Então, como a gente realiza muitas inaugurações aqui na cidade, eu vejo muita gente nova chegando e muitas mulheres nesse comando, né? E eu sempre fico incentivando e potencializando isso. Então, através da comunicação, eu tenho tentado incentivar, né? Colocar essa força, né? Essa força de impulsionar essas mulheres. Há mais de um ano atrás, a gente também tinha um podcast em que nós falávamos sobre histórias de mulheres. Por quê? As primeiras edições que nós fizemos eram pessoas que eu tinha algum vínculo. E sempre tinham histórias lindas e motivadoras de empresárias que eu falava, tá, você só me contou pra mim. Eu acredito que mais pessoas precisam conhecer essa história. Tanto é que depois de algumas edições do podcast, algumas pessoas disseram, olha, eu olho pra essa pessoa diferente hoje, porque agora eu sei da história dela. Tanto dessas mulheres, quanto o meu estilo de vida, como o meu jeito de ser. Porque no podcast, tipo, era amizade. Ai, amiga, conta aquela... Nossa, foi ridículo isso, enfim, aquele caso. Então, com o podcast também nós tivemos a oportunidade de dar voz para essas histórias, que também faz com que elas se posicionem, que elas incentivem, que elas... E aí não é uma voz só da Bruna. Nós criamos também um momento de descontração, que é o Rap Só Pra Elas, que geralmente acontece 2 vezes ao ano. E a gente traz um momento de diversão, entretenimento, e que reúne muitas mulheres. Nossa última edição a gente chegou, acho que 180 mulheres, que é um momento de descontração. Porém, nesse momento você também consegue se conectar com outras mulheres, né, num networking potente, com essa pegada de diversão, mas que às vezes ali você consegue também trocar uma informação com uma empresária e que te impulsiona. Então, o meu papel hoje é tentar ser uma facilitadora dentro desse caminho, né? De conectar mulheres. Uma aqui, se você pensar aqui juntas, porque eu acredito muito nesse poder de comunidade. De que mulheres juntas, elas conseguem muita coisa. Então, através do meu trabalho é que eu tenho tentado, né? Acredito que tenham outros projetos que eu deveria me dedicar para que outras coisas aconteçam. A gente tem um papel social muito forte. Nessa edição do Rap, por exemplo, a gente fez a arrecadação de absorventes, porque eu participei de uma campanha no passado, fui convidada para ser porta-voz de uma campanha que falava sobre pobreza menstrual, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu comecei a levantar, as pessoas falavam, também não sabia sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. E a gente começou um movimento... É outra realidade, né? A gente sair da nossa bolha. Totalmente. Eu falava, como assim? Adolescentes deixam de ir para a escola porque não tem. Não tem. Ou usando, né, outros métodos, enfim. Então, a gente tem essa pegada social também. E tem um projeto que eu quero me dedicar um pouco mais pensando nas adolescentes. Algo que eu já tenho dividido com algumas amigas. Que é pensar nessas jovens, né? E pensando no futuro, porque eles são, né, o nosso futuro. Então, essa pegada social também é importante para nós. Porque ali... né, com essa ação, ou dentro desse contexto, a gente consegue estimular também, contribuir. Então, dentro da minha jornada, eu tenho tentado fazer dessa forma, né? Contribuindo, criando momentos. A gente agora teve um recente com mães, quando eu dividi um desafio pessoal com o Davi, e a gente criou um movimento ali de mulheres, de mães. Então, cada vez mais a certeza que eu tenho se Deus me abençoou com um talento, com uma capacidade, eu preciso colocar isso de uma forma que mais pessoas sejam atingidas. Que mais pessoas possam se unir. Que essa pessoa conheça essa, que juntas elas conseguem fazer outras coisas. Então, eu acho que é mais um papel de conexão entre as pessoas, de empoderar, de incentivar, de sempre que eu recebo uma mensagem, tentar responder, né? E trazer essa visão, né? E entender que nem sempre vai dar conta de tudo e tá tudo certo. Sim, então, tudo trazer bem, né? cada vez mais essa vida real. Eu acho que eu tenho meus desafios como empresária, tenho meus desafios como mãe. Então, eu acho que em relação à liderança, é muito disso, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu fico colocando essas pessoas, essas mulheres, pra que, você pode mais. Sim. E eu vejo muito essa crescente, viu, gente? De muitas mulheres à frente dos negócios, conseguindo administrar muitos papéis,
e fazendo a diferença na vida de muita gente. Sim, com certeza. E, Bruna, a gestão dos negócios, né, do negócio próprio ainda por cima, ela envolve muita questão de resiliência, de adaptabilidade, né? Como é que você consegue equilibrar essas decisões estratégicas de crescimento com a manutenção dos seus valores pessoais, profissionais, a sua família, o seu trabalho, as ações sociais? Como que você consegue equilibrar esses pratinhos todos? Eu acredito que o maior desafio, desde lá do passado, né, quando eu tinha a loja, quando eu trabalhava como consultora de vendas e tudo mais, e até hoje, eu acho que o maior desafio é a gestão de pessoas. É saber que do outro lado tem um ser humano único, desse lado também tem um ser humano único, e a gente conseguir alinhar essas expectativas. E esse é o maior desafio que a gente tem hoje. E para que isso não impacte 100% nesse negócio, que essa engrenagem ela precisa continuar rodando, eu tenho tentado me organizar cada vez mais com uma agenda corporativa. É uma coisa que eu tenho feito mais recente. Confesso que quando eu deixei o corporativo em 23, o ano de 24 foi um momento de transição em que eu só fui. Vou deixar o corporativo por qual motivo? Quero me dedicar para os meus projetos pessoais. Quero me dedicar para minha família, meu tempo de qualidade e tal. 24 foi tipo, vamos, fiz e aconteci. 25 eu falei, não, tá. Passou o ano de transição. E agora? Preciso equilibrar esses pratinhos, eu preciso alavancar os meus negócios, né? E conseguir essa gestão. Então, o que eu tenho feito? Tentado uma agenda corporativa cada vez mais assertiva, com tempo para cada coisa. Então, se é o momento de cuidar da minha saúde, que era algo que estava totalmente negligenciado, de lado, gente. Primeira consulta, né? Tu não vai, tem que fazer terapia. Eu falava, terapia, deixa pra lá. E aí comecei a fazer. Falei, não, devia ter começado antes. Mas tudo bem. Primeira consulta, Bruna, seus exames. Eu, que exame? Os exames, Bruna, de rotina, totalmente negligenciado. Não façam isso. Mas foi aquilo, foi um turbilhão de coisas. E a minha saúde foi deixada de lado. Sim. Hoje, tem algumas coisas que eu não abro mão. Então, por exemplo, levar o Davi a e-mail. Eu faço questão. Buscá-lo, faço questão. Só se tem uma emergência, tem uma reunião que eu não consigo remarcar, é uma coisa muito importante. Então, tem uma rede de apoio que, graças a Deus, sou muito grata a ter uma rede de apoio que tá sempre comigo, me apoiando, me incentivando, me dando esse suporte. Então, uma agenda corporativa cada vez mais assertiva, do tipo, estou cuidando da minha saúde, eu não mexo no meu celular, em 1 hora... Não vai acontecer, por quê? Porque a loja, né, a Bless, ela abre mais tarde, então eu tenho 1 hora para cuidar da minha saúde. Depois disso, a vida segue. Sim. E aí, tentando essa agenda, então, os alinhamentos da agência, com quem que eu tenho que falar, quem eu tenho que delegar, tenho aprendido cada vez mais a delegar tarefas em que são operacionais e que muitas vezes não vão mudar esse ponteiro do negócio, então eu delego e as outras eu consigo fazer com essa agenda. Alinhamentos com a Bless também, com sócios, com reuniões de alinhamento. A gente está tentando cada vez mais, né, validar os nossos processos e ter essa agenda corporativa. Então, acho que é uma organização e uma antecipação. Sim, organizar seu tempo mesmo. Organizar o tempo e priorizar. Porque, assim, acontecia muitas vezes de eu ir para uma reunião e falar horrores. Horrores. Tipo, eu olhava e falava, gente, 2 horas a gente tá aqui. Eu já contei todo o plano de negócio, eu já contei todo, não precisa mais de mim. E aí... ficava uma coisa muito cansativa, maçante, não era assertiva. Hoje eu dou uma cronometrada nessas reuniões. Sim. Coisas que eu consigo resolver online, a gente já resolve. Coisas que eu preciso presencial, gosto também dessa questão do olho no olho. Eu consigo resolver, mas tem tempo. Não dá pra ficar uma tarde inteira, eu tomo café, eu converso. Não, minha família, os amigos, não. Então hoje eu consigo também qualidade, né, desse tempo, né? Então é 1 hora em 1 hora. Focada naquilo, né? Se eu começo a devagar demais, eu já volto. Eu falo, não, vamos voltar aqui? Porque eu gosto de conversar, as pessoas querem me contar, a gente não tem essa oportunidade de estar próxima sempre, então quando tem já, nossa, deixa eu te contar uma novidade. E aí eu já começo, vamos finalizar aqui? Né, às vezes é um pouco chato, mas eu preciso dessa organização para ter essa antecipação, né? Então, essa agenda, essa organização e não me deixar impactar por coisas que eu sei que vão ser recorrentes. Por exemplo? Gestão de pessoas. Se eu sei que eu vou ter sempre um desafio, porque as expectativas, cada uma tem uma expectativa, eu vou ter o desafio não só na contratação, mas nesse alinhamento, né, de conduta, de operação, de tudo, eu sei que é um desafio e é uma coisa que a gente tem que estar sempre, né, de olho nisso. Então, um problemão, ele não pode acabar com o meu dia. Sim. Então, um problemão, tá bom, tá, eu resolvo.
tá sobre a minha responsabilidade, esse BO é meu, eu consigo resolver? Vamos resolver. Caso contrário, tá, a gente vai encontrar métodos ou formas de resolver, mas ele não pode, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Não pode dominar seu dia. Não pode dominar o dia. E antigamente ficava tipo, ai, nossa, não acredito que aconteceu isso. Nossa, e ficava me consumindo, hoje já não mais. Né, a terapia me ajudou, essa parte do equilíbrio, essa consciência de que são vários negócios. Dentro da BK, a gente trabalha com assessoria de comunicação, ações de relacionamento, gestão de tráfego, criação de logotipo, várias coisas dentro da agência. Então, se um negócio de um dos negócios me impactar, eu não faço mais nada, gente. Eu travo as 4 rodas e eu falo, ai, não vou, hoje acabou meu dia. Não. Então, assim, o negócio não pode parar. E aí, esse controle emocional, né? De não descarregar em quem não deve. Né, não levar pra casa, levava muito problema pra casa, agora já não levo mais. Então, tempo de qualidade também com a família. Então, pego o Davi, dou o banho, ele come alguma coisa e tal. Se eu tiver que estudar, eu vou estudar ainda um pouco no final da noite, mas eu tenho já apoio do Gabriel. Então, acho que tudo isso, essa parte do equilíbrio, ele tá atrelado a uma organização. Né, e o foco. Né, tipo, não ter muitas distrações. Né, celular, tô cada vez mais, gente, tentando controlar ao máximo isso também. Tipo, estou nesse momento aqui, vou almoçar. Ontem eu fiz esse exercício, eu tenho feito várias vezes. Estou almoçando com uma amiga, é 1 hora, gente. 1 hora. Só pode acontecer uma emergência, pode, mas ele tá ali. Eu tô com ela, eu tô sabendo que eu vou comer, como eu vou comer. Antigamente, imagina, gente. Comia assim, né? Imagina, eu nem sabia o que eu tava comendo. Era 1 hora cronometrada, eu falava, e o celular ligado ali, aqui, ó, comendo. Aí, às vezes você tá ali com a pessoa te fala alguma coisa, você tá... Totalmente. É isso, a vida real é essa. Mas eu tenho me organizado com isso, de ter mais foco, organização, e deixar tudo um pouco mais leve. Eu sempre fui uma pessoa muito em estado de alerta o tempo todo por vários episódios. Alta, uma cobrança e uma velocidade. Bora. Não quero mais. Não quero mais esse vamos esse tá ritmo, não né? quero. Não quero. Agora eu tô tô tentando. Na fala, né? Mais pausada, sem esse acelerado todo. Respirando, né? Quero, não quero, como que eu tomo essa decisão? Bom, a gente já viu aqui que você tem muitos papéis, empresária, mãe, agência, tal. Como que você faz para conseguir equilibrar tudo? Você falou da sua rede de apoio que já te ajuda. Sim. E a organização que é fundamental. Mas que mais que você pode dar de dica pra gente para conseguir equilibrar todos esses papéis? A gente não vai dar conta de tudo, né, gente? Vai, né? Vai cair um pratinho e tá tudo bem. Antigamente eu falava, não posso falhar. Não posso errar. Sou a heroína, né? Sou uma heroína, Mulher Maravilha. Não quero mais. Não sou mais e tá tudo bem. Na Bless, né, como a gente falou no começo, a Bless é uma multimarcas de maquiagem, né? Nós abrimos a primeira unidade em Paulínia em 23. Vamos pro 2º ano. E eu e Pauli Aziz, que é uma super amiga de longa data, né? E ela também tem essa veia comercial muito forte. E a gente uniu tudo isso, né? Numa paixão também por fazer a diferença na vida de outras pessoas. A Bless, ela nasceu com esse propósito, né? De, através da maquiagem, através do bem-estar, através do autocuidado, é possível transformar vidas. Então, a gente sempre tinha nessa premissa de que nós vendemos mais que batom, né? A gente tenta levar isso para o nosso time. E a gente foi crescendo, mas sempre com esse propósito, né? Então, dentro da Bless, a gente tem essa divisão, uma ajudando a outra, né? E aí, não só em tarefas e operacional, na questão motivação pessoal também. Porque às vezes eu tenho meus desafios pessoais, ela tem os desafios dela, e nós como sócias, a gente fala, olha, deixa que eu dou conta. Sim. Tô aqui. A gente divide. Então a Bless, ela nasceu também com esse objetivo que eu queria pra mim, né? De continuar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Hoje nós temos evidências de que vão mulheres na loja pra se maquiar, pra se sentir bem. Autoestima, né? De chegar, a gente, nunca usei uma maquiagem. Olha, não sei usar. Não sei usar, né? E sai de lá maravilhada. Além disso, como negócio, a gente tem nas mãos a chance de gerar emprego, de contribuir, e de fato poder impactar outras famílias, né? Sim. Então é um negócio que hoje nós... E aí em dezembro de 23, nós abrimos a nossa 2ª unidade no Iguatemi, né? Que fica no 2º piso, em frente à C&A, com um quiosque maior, com uma jornada interna, porque a gente também pensou nessa usabilidade, né? Mais do que um quiosque de maquiagem, a ideia era trazer essa experiência, né? Que as pessoas consigam provar os produtos antes de comprar. Então, é uma estrutura muito robusta. É uma operação grande, são 3 unidades, são 3 equipes, são cada
cada loja com a sua operação, no sentido de pessoas, de dinâmica e tudo mais. Então, na Bless, a gente consegue dividir essas atribuições. Então, essa administração, esse equilíbrio, ele acontece também porque nós somos parceiras de negócio. Na minha vida pessoal, como eu disse, eu tenho tentado delegar tarefas em que eu acredito que outras pessoas possam fazer, e tendo esse apoio em relação à organização também. Porque, como agência, eu tenho que alinhar com a minha equipe, a expectativa da nossa equipe, né? Esse follow-up direto de tipo, tá, esse projeto tá caminhando, como tá? Me fala, me conta. Né? Então, essa proximidade com a equipe, nós não somos uma equipe gigante, mas já são né, em 3, 4, dependendo do projeto. Mas a ideia é eu sempre ter essa do tipo, eu não tô vendida, né? Eu não tô vendida. O que tá acontecendo aqui? E quando acontece, eu já falo, ó, aqui, ó, resolve, pergunta, essa aqui é essa comunicação. E batendo muito nessa questão da clareza. Sim. A hora que você vai se comunicar com esse cliente, tem essa clareza. Então, esse cliente, a gente tem um momento em que a gente tem essa relação próxima com a Bruna, porque a agência leva meu nome, é uma responsabilidade muito grande. Mas em contrapartida, também gosto de dar essa autonomia para essas pessoas. Do tipo, você é muito bom nisso, então resolve. Depois você me traz. Também, né? Uma relação de confiança. Totalmente, porque eles são meus parceiros de negócio. E aí, quando eu consigo encontrar esse equilíbrio do tipo, tem as pessoas certas fazendo o que é essencial, o que vai fazer o negócio girar, enquanto eu estou usando o meu tempo para outras coisas. A parte comercial, a parte de tratativa, fechamento de contrato. Então, esse ecossistema da BK, por exemplo, eu tenho tentado organizar através de uma mentoria. Então, e muitas vezes é importante a gente olhar e falar, não, a gente não sabe fazer. A gente não dá conta. Precisamos de uma ajuda externa. Me organiza aqui, ó, né, tá certo, tem mais potencial? Isso é tudo isso mesmo? Ou, tipo, dá uma segurada que nem é? Então, eu tô tendo esse apoio também para organizar esse negócio, né? De colocar não só investimento de financeiro, mas de energia, de tempo, de colocar minha cara, né? De estar próximo a esses negócios, mas sempre muito pautado em clareza, saber falar não. E os projetos estarem em conexão com o que eu acredito. Sim. Desde quando eu fazia campanhas publicitárias, por exemplo, eu fiz várias campanhas como influenciadora para várias marcas, mas eu precisava estar conectada com elas. Sim. Se é algo que você compre, né? Exatamente, eu consumo, que daí, por exemplo, vai me encontrar, não é nada daquilo. Ou... história, discurso e prática tem que caminhar junto, né? E essa influência, ela é muito baseada nisso, nessa segurança do tipo, ó, ela falou sobre esse assunto, ela é porta-voz dessa marca, mas ela acredita e eu vejo isso no dia a dia. Sim. Né? Então, falando em como eu consigo organizar, sabendo que em alguns momentos dá uma tirada de pé, preciso de uma ajuda externa, e tendo esses papéis cada vez mais claros. Ó, até aqui você vai, até aqui sou eu. Em linha um pouco, né, com isso tudo que você falou, a gente tem sempre uma pressão que a mulher tem que dar conta de tudo, sempre, né? E com um sorriso no rosto, maquiada, né, bem vestida, ainda tem tudo isso por trás. Como é que você lida com as expectativas externas? Se até a gente falou um pouquinho disso um pouquinho antes, mas assim, como que é essa administração do que o externo fala, né? Do que o externo vai pensar, do que o externo espera, e você vai tomar uma decisão baseada naquilo que você acredita. Como que é essa administração? Te gera algum conflito? Já gerou no passado, muito. Porque, como eu falei, né? Meu pai veio do Ceará, trouxe a família toda. E aí, ele ficou apaixonado pela área política. Então, a primeira eleição que ele ganhou aqui na cidade, eu tinha 4 anos. E isso permaneceu por muito tempo. Foram 6 eleições consecutivas. E ainda até hoje continua nessa área política, com uma família que também tenho primos e tudo mais. E aí hoje, olhando pra trás, eu entendo que ele decidiu por isso, porque ele não queria passar despercebido. Então, uma responsabilidade muito grande de trazer a família. Então, essa coisa de honrar meu pai e minha mãe também é uma coisa muito séria, que eu levo muito a sério isso, de respeitar a nossa história, de onde a gente veio. E nunca achar que, herdaram, ou foi sorte. Não. Cada um, né, no seu momento, teve esses desafios. E aí, no começo, era muito isso, né? É sorte. É porque é filha de alguém. É filha de alguém. Ou tipo, por que ela tá fazendo isso? Ela quer ser política também? As pessoas tinham essa dúvida. Isso por um tempo mexeu comigo, mas também nunca me paralisou. Né? Eu sempre tive muita atitude, acreditava muito no que eu tava fazendo e ia. Recebi nãos e tá tudo bem também. E quando eu falo da questão da BK de estar na cidade, achar que tudo foi sorte, enfim...
eu sempre bati na porta dos lugares. Eu via uma obra acontecendo, eu tava lá, oi, tudo bem? Com o que eu posso falar sobre eventos, inauguração? Deixava meu cartão. Então, nunca foi... vai cair, vão me encontrar. E até hoje eu faço isso. Até hoje, se eu vejo uma empresa chegando na cidade, se eu tô ali ativa, eu mando mensagem. E óbvio que nem sempre vai dar certo, porque já tem outras tratativas, tem outras empresas e tá tudo bem também. Mas o importante é, eu estou aqui, eu estou ativa, eu não fico esperando cair no meu colo. Então, esses julgamentos no passado, essa dúvida, o que ela quer, o que ela tá querendo, lá no passado impactava um pouco. Acho que eu não tinha essa maturidade. Hoje, muito menos. Então, as minhas tomadas de decisões, as coisas que eu quero fazer, o que eu vou fazer acontecer, ela tem que estar muito conectada com o que eu acredito. E vou me doar sem desequilibrar muito esse papel do tipo, por exemplo, de repente eu tenho uma ação em que eu vou deixar de estar com o Davi. Tá, mas essa ação é importante. Essa ação é importante porque eu vou usar minha voz para impactar mais pessoas e esse tempo com ele depois eu vou recompensar. Então, também tem isso, né? Tem o papel de mãe? Tem, mas tem o meu papel também de exercer tudo isso. Hoje você virou mãe, que você agora vai ser só mãe. Exatamente. Você esquece a Bruna de antes pra um ser que daqui a alguns anos, tchau mãe, agora eu vou viver a minha vida. E gosto que ele saiba das coisas também, sempre falo, mamãe trabalha com o quê? Batom. Ou quando eu vou ter um trabalho, né? Falo, filho, mamãe vai trabalhar. Não precisa trabalhar, precisa. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, filho, eu adoro. Nossa, eu tô muito feliz. Atualizamos a nossa loja de maquiagem, tá super bacana. Então eu sempre coloco ele nesse papel, brinco com essas coisas comerciais, de brincar, de vender as coisas, enfim. Então hoje, as minhas tomadas de decisões, elas são mais assertivas, mais coerentes e me dá paz. Já falei não em algumas oportunidades e depois eu falei, obrigada, Senhor, porque não era pra ser. Eu ia me queimar, a pessoa não era a pessoa que eu esperava, eu ia, sei lá, me prejudicar de alguma forma. Então, todas as manhãs em que eu oro, eu falo, Deus, abençoa minhas decisões, abre as portas que têm que ser abertas e fecha aquela que tem que ser fechada. Então, nem sempre vão ter portas abertas, quase sempre, talvez, portas fechadas e tá tudo bem. Então, hoje, eu não vou em um evento que pra mim não faça sentido, porque daí entra naquilo, tá, eu vou pra esse lugar, mas vai me trazer bem-estar, vou estar num ambiente que é agradável, que eu vou estar com as pessoas que, né, me colocam pra cima e tal, e aí eu deixo de estar com o Davi, então eu pondero muito isso. Qual que é o seu maior propósito? O que te motiva, né, a continuar, a seguir? Acho que isso que você falou é super legal, né, você sentar com seu filho e falar, não, a mamãe gosta de trabalhar, a mamãe tem sim que trabalhar. Vocês que são mães de meninos, né, a gente fala muito aí dos casamentos, homem, mulher, né, no mercado de trabalho e tudo mais. Ensinar mesmo, explicar que não, a mamãe é mamãe, mas a mamãe também é uma executiva, é uma empreendedora, tem a loja dela, enfim. O que hoje, né, é o seu maior propósito? Putz, eu acordo todo dia e me motiva? Ao longo desse tempo, e cada vez mais eu tenho refletido sobre o meu papel, o que eu posso fazer mais, e eu tô sempre pensando, tipo, eu poderia mais. Poderia fazer algo mais. E aí eu tô olhando para tudo isso e entendendo onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Mas o maior propósito é poder usar toda a minha capacidade, tudo que Deus me deu de talento, de virtudes, para impactar o maior número de pessoas. Sejam elas na parte empresarial, de negócio, seja ela para movimentar, para gerar um movimento, que eu acredito muito que o movimento gera movimento. Então, o meu maior propósito é contribuir. Como eu contribuo para isso? Como o meu trabalho, a minha ação, a minha fala contribui para isso? Muitas vezes eu fico pensando, tá, a gente tá falando aqui num grupo de pessoas. Mas e se a gente falasse com a cidade inteira? E se a gente falasse com mais estados, o alcance? Porque com essa agenda corporativa justa, apertada, me falta um pouco de tempo para quê? Para talvez usar minha voz de uma forma muito mais impactante nas próprias redes sociais, nas minhas redes sociais. E eu tenho feito esse exercício de tentar compartilhar mais, mas é muito dinâmico. Então, eu tenho pensado em como é que eu consigo impactar mais pessoas. Né? E talvez isso a gente vai descobrir lá na frente. Porque existe esse incentivo, essas pessoas me dizendo, olha,
gosto de estar perto, gosto do que você fala, acompanho seu trabalho, hoje te conheço de uma forma diferente, né? Porque é aquilo que eu falei, muitas vezes a rede social ela é só um recorte ridículo e minúsculo do nosso dia a dia, né? Tem muita coisa acontecendo no offline, gente. Sim. E hoje, assim, esse ano eu tenho cada vez mais a certeza de que o offline é muito importante. Não tem mais rede social, não tem mais nada no online. As pessoas vão te conhecer, as pessoas vão te convidar, elas vão querer estar próximo de você. Então, eu tenho tentado buscar cada vez mais esse off. Estar com as pessoas, abraçar, olho no olho. Então, eu tô tentando criar esse movimento. De que, olha, não estou em todos os lugares. Mas o lugar que eu estou, você vai ter a chance de me conhecer de verdade. Né? Criar conexão. Criar essa conexão. Esse corpo qualidade, né? Do presencial, né? E eu tive muito essa evidência quando eu compartilhei na rede social o desafio que eu tive com o Davi. Muitas mensagens de mães dizendo, nossa, Bruna, putz, chorei com você, me emocionei com você, nossa, putz, vê que você também tem esses desafios e que muitas vezes a gente não consegue nem conhecer você. Eu já tive isso também, então, tipo, aquilo falou, nossa, é isso. E a gente começou esse movimento, rede social, né? a gente tem o hábito mais de... só ver coisa boa, né? Compartilha a sua felicidade. Exato. E aí a gente fez o primeiro encontro agora com essas mães, foi muito legal, né? Foi bem legal. De conhecer pessoas que eu não teria chance de conhecer. E foi legal porque, assim, é um convite aberto. Foi. As mães, não, eu quero ir, tal, vai ser em tal lugar, então se inscreve só pra organizar o espaço. E aí você senta na mesa, assim, com pessoas que totalmente você nunca viu na vida. Sim. E aí eu tava sentada numa... Cheguei, assim, sentei sozinha, porque a mesa já tava ocupada e de repente começou a chegar mais gente. Nossa, isso... E aí você começa a compartilhar a experiência e, tipo, que a outra pessoa tá sentindo, às vezes você já passou. E você fala, não, mas e se você tentar assim e tal? E aí você começa realmente a criar conexão, né? Teve uma pessoa que sentou do meu lado e falou assim, eu queria muito abrir uma empresa, uma consultoria. Como é que você fez? Olha lá. Cara, vai, mas eu tenho medo. Não tenha medo, vai e faz, se joga. E a coisa vai começar a acontecer, né? É isso, esse é o objetivo. Porque, por exemplo, eu tava com mães ali, que eu encontrava na porta da escola. Oi, tudo bem? Você bem também? Tá bom, tchau, tá tudo bem. E ali não. É você, de fato, se conectar e mostrar que você também tem os seus desafios. Então, cada vez mais eu vou focar o meu tempo, minha energia em encontros offline. Sim. Em encontros de pessoas que talvez não vão se encontrar, mas ali eles vão, né, ter essa oportunidade. Então, o maior propósito é, como é que eu contribuo? Como é que eu contribuo para um futuro melhor? Como é que eu contribuo para que essas mães tenham essas, né? Tem muitas mães solo, que às vezes eu tô sozinha com o Davi e falo, gente, como elas dão conta, né? Já me bate um desespero, eu falo, Deus, obrigado Deus. Mas eu falo, nossa, é puxado, entendeu? E aí também essa questão de mulheres e famílias chegando na cidade sozinhas. Pra lutar. Tô sozinha, não tenho rede de apoio, tá, mas você não pode me ligar? Eu não posso te ajudar? E é isso. É essa conexão que vai fazer sentido, sem essa pegada comercial. Eu falei no começo, pra gente criar algo simples. Cada um faz um prato, leva, a gente senta e tá tudo bem. Então, eu quero me dedicar e entender esse papel. Se eu tenho essa coisa que me fica ali martelando na minha cabeça, eu posso mais. Bruna, a gente sempre pede para as nossas convidadas deixarem uma mensagem de encorajamento, de motivação para as outras mulheres que estão nos assistindo. Então a gente quer saber qual que é a mensagem da Bruna. Difícil, né? Eu acho que a mensagem que eu quero trazer para vocês, que são mulheres, mães, filhas, amigas, é que eu acredito muito que cada uma de nós carregamos dentro de si um talento, uma virtude, algo que é exclusivo nosso, que ninguém tem. É nosso, é único. Então, o convite para que vocês descubram isso, qual é essa virtude, o que é isso. E não é só sobre o negócio, sobre sua vida pessoal, sobre os seus relacionamentos, as pessoas. E que você comece a olhar para esse talento, a essa virtude com mais carinho, né? Que você continue respeitando a sua história e colocando as pessoas certas ao seu redor. Eu falo sempre, se cerque de pessoas iguais ou melhores que você. Se cerque de pessoas que te colocam pra cima, que te colocam no seu devido lugar. E tenha a certeza de que nem todos os dias serão bons, né? Mas a gente tem a chance de fazer um dia diferente, né? E de continuar insistindo e persistindo nos nossos sonhos. Então, a minha mensagem é que não vai ser fácil, mas vai valer muito a pena. Muito bom. Bruna, a gente quer super agradecer a sua presença aqui, passou super rápido mesmo. De verdade mesmo, obrigada. Sei que a vida é corrida de todo mundo. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Desejo muito sucesso a vocês e parabéns pela iniciativa, né, de usar, né, todo esse ambiente para levar, né,
essa voz, esse incentivo, né, para as mulheres e para que a gente se fortaleça, né, como Cada mulheres, vez como mais, líderes, né? genuína. É isso aí. Obrigada. Então, tá bom. Gente, é isso aí. Se você gostou, já deixa seu like. Não deixe de compartilhar com seus amigos. E a gente te espera no próximo vídeo. Obrigada.